Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, dia 22 de outubro, são 4 horas da tarde, e vai ser hoje nosso quarto MateWeb UTFPR. Desta vez temos a nossa convidada, a professora doutora Anne Bronze, do IMEC da Unicamp, que vai nos falar sobre a análise das soluções das equações da dinâmica dos fluidos. Então, desde já eu agradeço a participação e a colaboração da professora e esperemos todos que possa nos introduzir mais nessa área de pesquisa. Então, vou ceder a palavra para o Guilherme, que vai falar um pouquinho sobre o currículo da professora Anne. Guilherme, por favor. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a presença da professora Anne e vou falar um pouquinho sobre o seu currículo. Anne Caroline Bronze possui graduação e doutorado em matemática pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Realizou pós-doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Universidade de Illinois, em Chicago, e na Universidade de Brasília. Conquistou, em 2004, medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Matemática Universitária, a OABM, e medalha de ouro nas jornadas de iniciação científicas do INPA. Em 2005, conquistou menção honrosa na 12ª Competição Internacional de Matemática, IMC. Em 2010, the Best Student Paper Award na 8th International Conference on Mathematical Problems in Engineering, Aerospace and Science. Em 2018, menção honrosa por orientação de trabalho de iniciação científica no 26º Congresso de Iniciação Científica da Unicamp. Atualmente, professora do Departamento de Matemática da Unicamp. Suas atividades de pesquisa estão concentradas nas áreas de equações diferenciais parciais, análise funcional e dinâmica dos fluidos. Professora Anne, a palavra está contigo. Muito obrigada. Então, eu vou começar primeiro agradecendo ao professor Ivan pelo convite. É muito bom revê-lo, né? Fomos contemporâneos aqui no doutorado na Unicamp. E agradecer ao Guilherme pela apresentação. Muito obrigada. Agradecer a todos que fizeram esse evento acontecer. E dizer que é um prazer estar aqui para conversar com vocês e contar um pouquinho sobre o que eu faço. Então, a ideia é fazer uma coisa com um público um pouco mais geral, né? Imagino que, pelo menos, graduação já fez aí um cálculo 1, um cálculo 2, então dá para, pelo menos, a gente falar de derivada. Mas vai ser uma palestra mais de divulgação, não vou entrar tanto, assim, nos detalhes, mas depois a gente fica aqui para conversar, quem tiver perguntas, estou disponível aqui para esclarecer. Bom, deixa eu começar a minha apresentação. Eu vi que várias pessoas aqui deram buenas tardes, então eu vou dar buenas tardes também para todo mundo. Deixa eu pegar aqui a apresentação, vamos ver se vai funcionar. Profe, que a MateWeb está sendo internacional. Então vamos dar good afternoon também para todo mundo. E boa tarde, claro. Deixa eu abrir aqui. Eu já pulei pro final. Pronto. Bom, eu tô vendo aqui no meu tablet, acho que tá ok, né? Todo mundo deve estar vendo direitinho. Bom, então, como o professor Ivan já comentou, eu vou falar sobre a análise das soluções das equações da dinâmica dos fluidos, que é a minha área de pesquisa. Eu comecei a trabalhar com isso, na verdade, já no final da minha graduação, comecei a fazer iniciação científica nessa área, e aí, fui para doutorado, pós-doutorado, tudo em análise de dinâmica dos fluidos. Bom, quando a gente fala a palavra, né, quando a gente fala dinâmica dos fluidos, né, o que significa? Então, vamos olhar para cada uma dessas palavras, né? Então, a gente tem dinâmica e fluidos. Tá? Quando a gente fala em fluidos, aqui a gente está pensando em líquido ou gasoso. Então, pode ser a água, o ar, a atmosfera, gases em geral. E quando a gente diz dinâmica, é tudo aquilo que se mexe, né? Tudo aquilo que se move, que evolui no tempo. Então, aqui a gente tem vários exemplos onde a gente tem um fluido que está se mexendo, né? Então, a gente tem uma dinâmica de fluidos aqui acontecendo, seja no mar, seja no voo do avião, aqui na atmosfera terrestre, na atmosfera de Júpiter. Eu acho... vocês conseguem ver meu mouse, tá?
Deixa eu ver se tem... eu acho que ele tem... Melhor. Não, tudo bem. Mas acho que vocês conseguem ver o meu mouse. Tá bom. Então, esse daqui é a atmosfera de... Esse aqui é Júpiter, né? E aqui é a atmosfera da Terra. Tá bom. Aí, uma coisa que assim, até hoje eu ainda fico maravilhada, o quão surpreendente que é a ideia de que... Então, o que a gente quer fazer? A gente enxerga essas coisas acontecendo na natureza e a gente quer tentar prever como que essas coisas vão evoluir, né? Então, se eu olhar para o rio agora, eu gostaria, né, para o rio, eu gostaria de saber como que ele vai fluir em 5 minutos. Onde que vai, se eu soltar, por exemplo, uma folhinha no rio, para onde ela vai estar daqui 5 minutos, né? Então, eu quero conseguir prever o que vai acontecer. Isso, na verdade, há muitos e muitos anos atrás, as pessoas começaram a se perguntar, né? Como que a gente faz isso? Como que a gente pode prever? Ou seja, como que a gente pode descrever fenômenos físicos? Tá? E aí, já existe alguma teoria matemática, e aí você une isso para tentar, na verdade, você cria muita matemática tentando descrever fenômenos físicos, né? Vários conceitos, várias teorias da matemática nasceram tentando olhar o que acontece com fenômenos físicos, né? E aí elas vão se aprimorando com o passar do tempo. Então, com certeza, lá no ensino médio, né, vocês já viram, por exemplo, o movimento retilíneo, como você descreve equação do movimento retilíneo, ou equação do movimento circular, né? Então, você tem uma equação que descreve esse movimento. É claro que você sempre tem muitas hipóteses por trás, né? Então, você vai ter que considerar se tem atrito, se não tem atrito, se está sob ação da gravidade, se está sob ação de outras forças. Então, a gente muitas vezes tem que fazer muitas simplificações, porque senão não dá para escrever, né, montar equação, ou um sistema de equações que descreva algo tão complexo. Mas mesmo assim, mesmo fazendo algumas hipóteses, descartando, né, algumas variáveis que não são tão importantes para aquilo que a gente quer descrever, eu ainda acho muito impressionante que uma equação, que é a equação de Navier-Stokes, que é essa que está escrita aqui, ela é capaz de descrever movimentos, o movimento de fluidos, e são fenômenos tão complexos que podem ser descritos por esse sistema de equações que, depois de ter feito cálculo 2, você pelo menos entende o que está escrito nessa equação. Eu vou explicar para vocês, mas já de cálculo 2 você já consegue saber o que está acontecendo aqui. Então, essa equação é o seguinte, eu vou até para o slide da frente, depois eu volto nesse, que acho que daqui já para fixar a anotação. Então, suponha que aqui eu tenho um rio, né? Então, aqui está desenhado de azul, digamos, a água, né, fluindo no rio. E eu estou, então, em dimensão 3, né? Aqui a gente está no espaço, né? Então, eu tenho três dimensões que descrevem a localização espacial, tá? Eu tenho uma dimensão a mais, que é o do tempo. Mas aqui eu esqueci um pouco o tempo, eu fixei, estou parada no tempo e estou olhando só o que está acontecendo aqui no espaço. Então, é como se eu tivesse tirado uma foto do rio, tá? E aí, cada partícula nessa... É que não vai ser bem uma partícula. Na verdade, o que a gente entende como ponto ou partícula, quando a gente está fazendo dinâmica dos fluidos, na verdade, não vai ser a molécula de água, mas vai ser, na verdade, um volume que contenha muitas partículas, muitas moléculas de água, a ponto de você conseguir fazer uma média que representa bem essas moléculas, e na verdade ela tem que ser infinitesimal, ela tem que ser muito, muito, muito pequena quando comparada à dimensão do rio que a gente está estudando. Tá? E aí, então, isso é o que a gente vai chamar de partícula. Então, não é uma molécula, mas várias moléculas juntinhas, que representam bem a dinâmica daquelas moléculas que estão lá dentro, mas ao mesmo tempo é pequenininho com respeito ao rio. Tá? E aí, por isso que a gente vai olhar isso como sendo um ponto. Então, é o ponto, então, como eu estou no espaço, eu tenho um X, um Y e um Z que me localiza aqui nesse rio. Tá? E aí, eu estou localizada nesse rio, eu sou uma partícula, para eu saber o que eu vou fazer no próximo instante, eu tenho que saber qual que vai ser a minha velocidade, né? Ou em outras palavras,
se eu sei qual velocidade naquele instante, então eu sei qual movimento eu tenho que fazer, porque a velocidade ela vai te dar uma quantidade, né, que seria o módulo da velocidade, ela vai te dar o quão grande ou quão devagar, o quão rápido ou quão devagar você vai, e vai te dar a direção, porque na verdade uma velocidade aqui, ele vai me dizer se eu vou, o quanto que eu vou para cima, de profundidade e de longitude, né? Enfim. Então, aqui a gente tem, digamos, essa velocidade U, eu estou representando aqui, é o que essa partícula vai querer fazer no próximo instante de tempo. Isso daqui é uma foto, está parada, eu quero saber o que eu vou fazer depois. Então, essa é a velocidade. E aqui, digamos, é a decomposição nas componentes X, Y e Z. Tá bom? Então, a questão toda é o seguinte, se eu sei, de alguma forma, descrever a velocidade, então eu tenho um rio, eu começo com ele parado, tem uma foto desse rio, e aí digamos que eu sei a velocidade desse rio em cada ponto, nesse instante de tempo. Se eu conseguir devolver para vocês qual a velocidade em qualquer instante de tempo posterior e em qualquer ponto no espaço, então vocês conseguem me devolver exatamente qual é a trajetória de todas as partículas, com o passar do tempo. Porque basta eu saber a velocidade para eu saber a trajetória que aquela partícula vai ter. Tá? Então, por isso que se eu tenho uma equação que descreve, que descreve a evolução da velocidade, que me dá, ou seja, que me diz qual que é a velocidade em todo instante de tempo, em todo espaço, o ponto espacial, então eu estou feito. Então eu consigo descrever o movimento de todas as partículas desse rio. E essa equação, né, se deduz a partir de leis da física, então, em particular, segundo a lei de Newton, conservação de massa e conservação de energia. Você deduz as equações de Navier-Stokes, que é essa daqui. Então, é a evolução da velocidade de um fluido incompressível. A condição de incompressibilidade, que é o que está escrito aqui, que é o divergente de U ser igual a zero, isso é só uma anotação, né? Então, divergente de U é simplesmente as derivadas Então, U aqui eu estou olhando como tendo uma componente em U, uma componente em V, uma componente W. Tá? Então, o divergente de U vai ser derivada com respeito a X da primeira componente do Uzão, que vai ser esse Uzinho. A derivada com respeito a Y da segunda componente, que é o Vzinho, mais a derivada com respeito a Z da terceira componente, que é esse Wzinho. Isso é o divergente de U. Então, isso é só uma forma de escrever, que é o gradiente, produto interno com U, ou, em outras palavras, é o divergente. O divergente C0 significa que o meu fluido ele é incompressível, e aí, quando a gente pensa na palavra incompressível, é exatamente o que a gente vai ter aqui. Significa o seguinte, se eu pegar, por exemplo, um fluido que seja incompressível, por exemplo, a água, se eu apertar ela por um lado, então, sei lá, estou com um montinho de água aqui, se eu começo a apertar ela para cá, imagina que ela está dentro de uma bexiga, por exemplo, para ficar mais fácil. Está dentro de uma bexiga. Então, se eu aperto a bexiga aqui no meio, ela vai ter que ficar mais alongada, né? Porque eu não consigo comprimir a bexiga e ficar com uma coisinha menor, né? Então, conforme eu aperto, ela se estende para outra direção. Então, ela é incompressível, eu não consigo comprimir esse fluido. Então, num fluido incompressível, eu tenho as equações de Navier-Stokes que vai descrever o movimento, a evolução da velocidade, portanto, eu sei descrever a trajetória de cada partícula com respeito ao tempo, né? Conforme o tempo vai passando, qual que vai ser a trajetória. E a equação é essa daqui. Então, é a derivada temporal de U, da velocidade, menos Ni. Ni é uma constante, é um valor que aí vai depender do problema, que é a viscosidade. Tá? Então, e viscosidade também é outra palavra que certamente vocês já escutaram. Se eu perguntar para vocês, o que é mais viscoso? A água ou o mel? Eu acho que vocês vão saber responder, né? O mel, ele é mais viscoso, porque ele dá mais resistência ao movimento. Então, aquilo que devolve mais resistência quando está ao movimento, ele é mais viscoso. Tá? Então, aqui entra nessa equação a viscosidade, é um parâmetro que a gente precisa. Laplaciano de U, que é a soma das derivadas segundas de U. Tá? E aqui é um operador que essencialmente é U vezes as derivadas de U. Tá? Pode pensar dessa forma, não preciso entrar muito em detalhes, mas então aqui
eu já tenho uma coisa que a gente chama de termo não linear. Até então, eu aqui estou com a U sozinha, né? Ela não está ao quadrado, não está ao cubo, ela varia, aqui, essa função, esse operador, ele varia linearmente. Se eu pegar U mais, sei lá, U1 mais alfa U2 e tomar a derivada, isso vai continuar sendo, isso vai ser derivada de U1 mais alfa derivada de U2. Tá? Então, esse daqui é um operador linear, esse daqui também é um operador linear, esse é um operador não linear. E aí, equações que têm termos não lineares, elas, em geral, são bem mais complicadas. Ou pelo menos, elas têm, descrevem fenômenos muito mais complexos. Pode aparecer fenômenos muito mais complexos. E aqui é o gradiente da pressão. Enfim. Então, essa daqui é a equação de Navier-Stokes. E essa equação, ela descreve o movimento de um fluido incompressível, com viscosidade μ. No caso em que a viscosidade é nula, ou seja, eu não tenho esse termo daqui, eu não tenho esse laplaciano de U vezes μ, aí a gente diz que essa equação é a equação de Euler. Tá? E essas duas equações, na verdade, elas têm... elas são bem diferentes, tá? Elas têm propriedades muito diferentes. Eu não vou conseguir entrar em detalhes aqui, mas, enfim. Deixa eu ver se eu quero falar mais alguma coisa. Não, acho que era isso. Então, eu trabalho muito com a equação de Euler e com a equação de Navier-Stokes. Ok. Então, tá bom. Então, agora a gente já sabe que a gente tem esse sistema de equações que descreve o movimento do fluido. E daí? Né? Bom, e daí que a gente agora... Eu tenho a equação, não significa que eu tenho a solução, né? Então, a primeira questão fundamental é, dado uma equação, seja lá qual for, né? Essa, em particular, é um sistema de equações diferenciais parciais, porque envolve derivadas parciais, né, da função. Mas, se você me der uma equação qualquer, seja uma equação algébrica, uma equação diferencial, ou uma equação diferencial parcial, a primeira pergunta que a gente vai se fazer é, tem solução? Tá, mas aí antes de fazer a pergunta tem solução, primeiro eu tenho que dizer o que eu entendo como solução daquele problema. Aí a gente vai ver um exemplo bem simples para isso aqui ficar claro. Tá, e aí será que, então definindo, né, e entendendo qual o conceito de solução que a gente está lidando, será que tem solução? Né? Tem solução, beleza. Então se tem solução, será que a solução é única? Ou seja, será que se eu der uma configuração inicial lá do meu rio, será que tem uma única forma dele fluir? Né? Enfim, só fazer uma parte aqui, que muitas vezes a gente faz modelos que descrevem fenômenos físicos, tá? Só que, às vezes, o modelo é que tem problema. Não é que a natureza não sabe o que tem que fazer. A natureza sabe muito bem o que tem que fazer. Às vezes, o modelo é que tem algum problema, porque a gente faz muita simplificação. Então, ter solução única é uma coisa muito importante para o modelo, tá? Se eu tenho um modelo que eu consigo ter solução e que ela é única, esse modelo ele é muito bom, porque, inclusive, a gente pode usá-lo para, através de ferramentas numéricas, né, descrever descrever o fenômeno, né, e até saber dizer o que vai acontecer mais para frente. Então, por exemplo, um exemplo disso, se a gente pensa no avião, né, então, como que funciona o avião, né, como é o processo de construção de um avião? Eu não vou simplesmente chegar, porque assim, a gente não constrói o mesmo avião desde sempre, né? Os modelos de aviões, eles vão evoluindo com o tempo. Mas como que de um modelo eu construo o outro, né? Então assim, agora a gente já tem um avião que voa, então eu sei exatamente como construir, mas eu quero modificar ele um pouco. Como que eu vou saber se essa modificação que eu fiz vai resultar num avião que voa? Bom, certamente não vai ser colocando um monte de pessoa lá dentro e falando para o piloto, vai ver se voa, né? Não vai ser assim. A gente vai fazer testes para ver se o avião de fato tá ok, vai voar, né? Mas aí, será que fazer esses testes eu vou precisar toda vez construir aquele modelo que eu, né, desenhei e tal? Eu vou precisar construir ele, tentar, sei lá, colocar ele no ar para ver se funciona? Não, a gente faz tudo isso ou fazendo modelos pequenos, né, miniaturas, e aí se coloca no túnel de vento. E mesmo assim, você tem toda uma matemática por trás para saber
como fazer essa miniatura do avião, né? E como construir esse túnel de vento para que ele reproduza digamos, o vento como é na realidade, né? Como é na natureza. Mas tem outras formas de fazer, que é usando o computador. Então, você projeta o avião, você constrói ele, né? E você simula ele numericamente, simula o voo dele. Tá? Então, essas são ferramentas extremamente importantes. E aí, quando a gente tem um modelo que tem solução e a solução é única, isso te permite você colocar isso no computador, essencialmente. Aí você pede para o computador, computador, faz isso, e aí ele te devolve qual que vai ser a trajetória do seu fluido. Tá? Beleza, então vamos para um exemplo bem simples, para a gente entender o que eu quero dizer com o que é solução. Tá? Então, se eu pegar essa equação daqui, x² igual a 2, e aí eu perguntar para vocês, essa equação, ela tem solução? Bom, aí eu vou responder, depende. Solução em que sentido? Solução como sendo um número natural, que é ao quadrado dá 2? Como sendo um número real, que é ao quadrado dá 2? Como sendo um número real positivo, que é ao quadrado dá 2? Tá? Então, se a pergunta for, existe um número natural que ao quadrado dá 2? A resposta é falsa. Isso você vê lá talvez vocês, não sei se vocês fazem ou já fizeram, mas você vê isso num curso de análise 1, a demonstração de que x² igual a 2 não tem uma solução natural, né? Não tem uma solução racional, em particular, não tem uma solução dos naturais. Bom, então, não tem solução natural. Tá, mas se eu olhar nos reais, será que tem solução? Aí tem, né? Que é o x igual a raiz de 2 e menos raiz de 2. Então, ele tem solução, e aqui tem solução, mas a solução não é única. Eu tenho duas soluções. Então, enquanto nos naturais eu não tenho solução, nos reais eu tenho duas soluções. E, sei lá, se eu quisesse restringir aos reais positivos, aí eu teria uma única solução. Então, você dizer qual espaço que você está procurando, né? Onde a solução... Então, assim, a solução ela vai ter que satisfazer a equação que você está dando. Mas, além disso, ela tem que pertencer a algum espaço, né? Então, por exemplo, se a gente pensar na equação x² igual a menos 2, ela tem solução? Ou ela não tem solução nem nos reais, né? Aí, ela vai ter solução quando a gente olhar nos complexos, né? Um número complexo, aí sim eu vou conseguir vou conseguir exibir um número complexo que é ao quadrado da menos 2, tá bom? Então, é muito importante, quando a gente fala de solução, dizer solução em que sentido, em que espaço, tá? E aí... Uma coisa que acontece é que, assim, se eu aumento o espaço em que eu estou buscando a solução, o que vai acontecer é que eu posso, primeiro, aí pode ser que eu tenha solução. Se antes eu estava num espaço pequenininho e não tinha solução, quando eu aumento o meu espaço, aí eu posso ter solução. Só que se eu aumentar demais o meu espaço, eu posso ter múltiplas soluções, que é o caso aqui. Então, nos naturais, eu não tenho solução. Se eu aumento dos naturais para os reais, né, os reais contêm os naturais. Se eu aumento para os reais, aí não só eu tenho solução, como eu tenho duas. Então, mas aí não, eu queria uma solução única. Mas aí se eu reduzo para os reais positivos, aí agora eu tenho uma única solução. Então, esse processo de aumentar o espaço para daí tentar buscar uma solução é algo que a gente usa bastante também no estudo de soluções de equações diferenciais parciais. Que é o que eu vou falar agora, então, solução de uma EDP. Então, primeiro, a gente tem que sempre dizer qual que é o espaço de funções, porque uma EDP, ela sempre é dada em termos de uma equação que envolve derivadas parciais de uma certa função, que é a função incógnita, que é quem eu quero devolver, né, que é quem vai ser a solução. E aí eu preciso dizer onde eu quero encontrar essa solução, em que espaço de funções essa minha função deve pertencer. Quando a gente está falando de equações diferenciais parciais provenientes da física, né, que é o caso da dinâmica dos fluidos, que é o caso, então, das equações de Euler, de Navier-Stokes, eu sempre vou buscar espaços que sejam fisicamente relevantes. Então, por exemplo, na equação de Navier-Stokes, eu tenho lá a velocidade, que é o U, né, tem a velocidade U. Como na física a gente tem a conservação de energia, né, ou então as coisas têm energia finita, tá? Então,
eu vou pedir que a minha função more no espaço, que é um espaço de energia finita. Que nesse caso é dizer que a integral do módulo de O ao quadrado é finito. É um valor finito. Então, isso também é bacana. Quando a gente estuda equações diferenciais parciais que tem conexão com a física, a intuição física e vários conceitos da física a gente acaba utilizando para tratar do problema matematicamente. Então, a gente tem essa interdisciplinaridade muito grande, né? Na verdade, nasceu como uma coisa só, mas, assim, física e matemática é muito, muito, assim, uma usa um pouquinho da outra, né? É muito bacana isso. Bom, e aí para a solução de EDP, então, na verdade, tem várias noções de solução. Eu vou colocar aqui as que eu mais trabalho, tá? As duas primeiras são bastante utilizadas, que é a solução clássica. Solução clássica, que é simplesmente satisfazer a equação pontualmente e pertencer a algum espaço. Tá? E o segundo é a solução fraca, que aí ele não vai satisfazer a equação. Não vai satisfazer a equação em todos os pontinhos lá. Ele vai satisfazer uma equação generalizada. E esse daqui eu vou comentar com vocês no slide mais para frente, como fazer como criar uma noção de solução fraca. E aí o legal da solução fraca é que é o seguinte, toda solução clássica vai ser uma solução fraca. Tá? Então, quando a gente olha a solução fraca, o que a gente está fazendo é aumentando o espaço que a gente está buscando solução. Afinal das contas, é isso. E também eu trabalho com soluções estatísticas, que aí, ao invés de satisfazer a equação pontualmente, na verdade, ela satisfaz uma versão em média da equação. Tá? Eu não vou entrar em muito detalhe, porque, né, o tempo é escasso. Mas, depois, quem quiser perguntar mais, a gente conversa. Tá bom. Então, eu já falei um pouquinho sobre o que é solução, como a gente estuda a solução, depois eu vou voltar para isso. Mas antes, eu já vou fazer uma propaganda, que é o seguinte... Estudar as equações de Navier-Stokes, além de ser muito legal, pode te tornar bilionário. Porque existe essa lista de problemas, que são os problemas do milênio, que foi proposto pelo Clay Institute no ano 2000, que é uma lista de 7 problemas matemáticos, que são super desafiadores, né? Que muitos deles têm muitos e muitos anos que foram propostos e não foram resolvidos, tá? E a equação, o problema de existência e unicidade de solução global para as equações de Navier-Stokes em dimensão 3 é um dos problemas do milênio. Então, quem resolveu o problema ganha $1 milhão, né? Que é o quê? 5 milhões de reais, pelo menos, né? 2 desses problemas já foram resolvidos, que é a conjectura de Poincaré. Não, na verdade é a conjectura de Poincaré. Um deles foi resolvido. Agora eu estou me confundindo. É um deles. Né? Tá. Aqui está escrito até a conjectura de Poincaré. Se vocês... Até tem uma história bastante interessante sobre a conjectura de Poincaré, que o Perelman, que resolveu, e ele não aceitou o prêmio. Tá? Então, assim, depois vocês procurem lá na Wikipédia sobre a conjectura de Poincaré e vocês vão ver um pouco essa história. Assim, ele tem, sei lá, os motivos dele para não ter aceito, mas que é estranho a pessoa recusar $1 milhão é bastante estranho, né? Beleza. E aí, então, o problema da equação de Navier-Stokes, eu vou ler como que está formulado lá no site, que ele diz... Então, aqui é só digamos, quase que um poema, né, para descrever o problema, mas depois eu vou mostrar a descrição matemática, eu não vou entrar em detalhes porque é difícil de entender, mas só para vocês, assim, baterem o olho e ver como que é. Mas aqui diz assim, né, então está escrito em inglês, vou fazer uma tradução livre, que ondas que seguem o seu barco ao longo de um lago e correntes de ar turbulenta que seguem o voo de um avião moderno. Matemáticos e físicos acreditam que uma explicação
para e uma predição de ambos desses fenômenos, né, que é digamos, a brisa e a turbulência, podem ser compreendidas, né, através da solução através das soluções das equações de Navier-Stokes. No entanto, essas equações foram escritas no século XIX, mas o seu entendimento ainda é mínimo. E o desafio é fazer um progresso substancial numa direção da teoria matemática que desvende os segredos escondidos nas equações de Navier-Stokes. Então, assim, é quase um poema, né? Então, é isso. Como que a gente faz para desvendar os segredos escondidos nas equações de Navier-Stokes? Então, assim, é um problema muito difícil, obviamente, né? Não é à toa que ele vale $1 milhão. Mas, assim, apesar de estar escrito aqui que é um entendimento mínimo, na verdade, a gente... Assim, tem muita coisa ainda que a gente quer entender, mas tem alguns resultados e algum avanço que tem sido feito nos últimos anos que ajudam a entender um pouco melhor esse problema. Essa daqui é a descrição que tá lá oficialmente no site, né? Então, eu coloquei só para vocês baterem o olho e verem, assim, a matemática que está ali, tá? E aí, aqui ele tá a formulação, na verdade, de 4 perguntas, porque são perguntas que podem ser formuladas no R3, tá? Então, a gente pode olhar um fluido que ocupa o R3 todo, ou a gente pode olhar um fluido que tem condição periódica. Então, essencialmente, está olhando ele no toro. Ou você pode pensar que ele está no R3, mas com condição periódica. Então, ela é formulada dessas duas formas, no R3 e no toro. E aí, ou você prova que a solução... então, aí eu começo com um dado inicial que é suave, né? Na verdade, satisfaz algumas condições de regularidade. Será que eu consigo garantir que existe uma solução para todo o tempo, né? E que ela é única? Isso em dimensão 3. Então, essa é a pergunta que está em perto. Ou você faz isso, ou você mostra que não. Ou você mostra que há a formação de singularidade. Tá? Ou seja, isso não acontece. De alguma forma, eu começo com uma solução num espaço de funções, que é esse espaço específico, que tem bastante regularidade, e com o passar do tempo, a solução deixa de morar nesse espaço. Tá? Então, essa é uma das perguntas do milênio, que vale $1 milhão. Tá bom, então a gente não sabe isso, mas outra coisa. Então, a gente não sabe isso de dimensão 3, é um problema em aberto, mas a gente sabe que a resposta é que é positiva no caso de dimensão 2. A gente tem que existência e unicidade de solução para todo o tempo em dimensão 2. Tá? Eu posso formular o meu problema pensando que ele é plano, que eu estou olhando só no plano, ao invés de olhar no R3 como um todo. Ou, se você quiser, você pode pensar que você está no R3 todo, mas você tem uma simetria planar, o que acontece, digamos, numa folha, ele se repete em todo o R3, tá? Aí eu comentei com vocês que, no caso de viscosidade igual a 0, o problema é diferente e ele tem o nome de equação de Euler, né? Aí acontece que, para a equação de Euler, essa mesma pergunta, ela também não foi respondida ainda. Também é um problema em aberto saber se há existência e unicidade de solução para todo o tempo, com um dado inicial bastante suave, para as equações de Euler. A diferença é que, se você resolver esse problema, você não ganha $1 milhão. Mas você, pelo menos, fica muito famoso aí na comunidade matemática. Beleza. Aí eu queria trazer para vocês, só para mostrar que os matemáticos também se divertem, eu fui nesse congresso em 2007, foi lá na França, que era em comemoração aos 250 anos do artigo de Euler sobre as equações de Euler. E aí, eles fizeram uma enquete com os pesquisadores sêniores. Eu era muito jovem, eu estava na graduação ainda quando eu fui. Mas eles fizeram uma enquete com os pesquisadores sêniores e perguntando o quão confiante eles estavam de que... Então, eram 2 perguntas. O quão confiante você está de que a solução das equações de Euler desenvolve singularidade em tempo finito? Ou seja, quão confiante você está que a solução de Euler
não existe e é única para todo o tempo, nesse espaço de soluções. E a mesma pergunta para Navier-Stokes. Tá? E aí, vocês veem que para Euler, bom, vocês veem que aqui é para Navier-Stokes, que é a última linha, o pessoal, eles estavam bastante confiantes, né? Se você for ver, de 41, metade, basicamente, achava que não tem informação de singularidade, a gente tem existência e unicidade global, tá? E aí você vê, ó, põe esse daqui, o 0, 1, 2, o 0, 1 e 2 já somam 32, né? Que é bastante aí do 41. A maioria tá aqui nesses 0, 1, 2. Para Euler, você vê que a coisa é bem dividida, ó. Nem acham que tem e nem acham que não tem, tá? Tá muito bem distribuído aqui, quase que não é uniformemente, porque bastante colocou no 0, bastante colocou no 5, bastante colocou no 10, e tem uma distribuição aqui meio que uniforme nos outros, né? Então, para Euler, a gente não tem nem ideia do que é. Mais ou menos, porque isso daqui foi lá em 2007, agora a gente está em 2020, então eu vou contar para vocês uma novidade quentíssima desse ano. Que é esse artigo do Tarek Elgindi, acho que é isso, que ainda é um resultado que não passou por... Porque assim, quando a gente faz ciência, né, faz pesquisa, então a gente faz lá uma teoria, seja uma teoria matemática, seja um experimento no laboratório de biologia, seja fazer um estudo sobre o coronavírus, sobre remédios, né? Então a gente primeiro faz o estudo, escreve um artigo, né? Escreve um trabalho sobre aquele estudo, seguindo os preceitos da ciência, né? O passo a passo, a metodologia científica. E aí a gente submete isso para os nossos pares, né? Então você envia isso para uma revista, e aí a revista vai enviar para pessoas que também são, no meu caso, né? Como eu sou matemática da área de análise, então ele vai enviar para pessoas que também são da matemática da área de análise, pesquisadores, para que eles leiam o artigo e digam, vejam, e aí eles vão ver se encontram erro, vão dizer se aquilo é relevante e tal. Isso é feito de maneira anônima. Então, tem todo esse processo, que aí eu coloquei teorema em verificação, porque ele ainda não foi publicado. Então, ele está nesse processo de que ele está passando por uma revisão, né? Enfim, ainda está em revisão por outras pessoas. O autor, para ele, já está ok. E aí, depois, outras pessoas também analisam o artigo para saber se está tudo ok. Mas ele fez o seguinte, então ele provou que... Então, ele não provou, primeiro, que ele fez isso para as equações de Euler, que não é o problema do milhão, não é para Navier-Stokes. E segundo, que ele não fez, mesmo assim, ele não fez exatamente o que era, porque a gente quer com uma solução que tenha todas as derivadas contínuas, tá? Uma função sem infinito. Ele consegue mostrar, na verdade, para uma solução que tem até uma regularidade boa, ela é Holder, a derivada dela é Holder contínua. Pode pensar assim, ela tem uma derivada bastante bem comportada. Tá? Então, se eu começo com um campo de velocidades, que é C1 alfa, ou seja, que as primeiras derivadas são bem comportadas, então ele mostrou que depois de passado um tempo finito, a solução que morava nesse espaço, ela deixa de morar nesse espaço. Então ele prova negativa, ele prova que não é possível mostrar um teorema de existência e unicidade global para as equações de Euler em R3 com o dado inicial tendo essa regularidade. Ainda não é o grande teorema, mas é um avanço muito grande. E aí vocês veem que para Euler as pessoas já estavam meio confusas. Agora, então, com esse daqui, com esse resultado, a gente já começa a tender a achar que, na verdade, tem sim informação de singularidade. Enfim, essa era a notícia quentíssima que eu trouxe para vocês. Tá bom, então eu vou falar rapidamente sobre o que é a solução fraca. Né? Então, isso que a gente estava falando ali do problema do milênio é para a solução clássica. Então, a solução fraca é aquilo que eu falei, eu vou tentar aumentar o espaço. Então, eu não consigo ainda dizer se tem solução para todo o tempo, se ela é única, se ela for muito, muito suave, se ela tiver muitas derivadas contínuas.
Bom, mas e se eu tirar essa restrição? Se eu falar, não, uma função que, sei lá, que é só integrável, que é só contínua, será que eu consigo dar sentido para a equação? Então, começa que eu tenho um problema, porque a equação ela envolve derivadas. Uma função que é só contínua, eu não sei derivar, porque a derivada pode não existir em alguns pontos, né? Mas aí a gente faz um truque, a gente faz o seguinte, a gente pega a equação e eu vou multiplicar, fazer o produto interno aqui, porque são vetores, né? Mas eu vou multiplicar por uma outra função, que a gente chama de função teste, que é uma função que ela é tão regular quanto você queira. Então, na verdade, ela é sem infinito, ela tem divergente nulo, e ela é zero fora de um compacto, que significa que, essencialmente, ela tá, o único lugar em que ela é diferente de zero é numa bola fechada, numa bola dentro do R3 e no intervalo de tempo finito. Tá? E aí, o que a gente faz? A gente vai multiplicar. Então, aqui eu simplesmente multipliquei a equação por essa φ, tá? E aí eu integrei. Aí a gente vai usar aquilo que a gente aprendeu já em cálculo 1, né? Que é a integração por partes. Então, eu vou pegar essa derivada que está em cima da U e vou jogar para cima da φ. Vou pegar essa derivada que está em cima da U, vou jogar para cima da φ. E vou pegar essa derivada que está em cima da pressão e vou jogar para cima da φ. Só que a gente está fazendo isso no R3. Então, não é exatamente cálculo 1, mas cálculo 2 ou cálculo 3, dependendo da universidade, você já sabe fazer isso. Eu vou colocar aqui o resultado, né? Então, eu vou ter... Esse daqui é porque esse operador daqui eu não escrevi exatamente o que era para vocês, mas não se preocupem. O que aconteceu é que tirei a derivada daqui e passei para φ. Isso é o importante. Aqui em cima de U não tem mais nenhuma derivada. Aqui nessa U não tem mais nenhuma derivada. E aqui no P também não tem derivada. Mais do que isso, como eu peguei a φ sendo divergente nulo, na verdade esse termo daqui vai ser zero. Então eu chego com essa equação. Essa equação é o que a gente chama de formulação fraca das equações de Euler. E aí você percebe que agora, para ser solução, para satisfazer essa equação, basta que a U seja integrável, essencialmente, porque essa função daqui, ela é limitada, ela tem suporte compacto, né? Ou seja, lá perto do infinito ela vale zero. A mesma coisa para essa. Então, eu preciso que a U, essencialmente, que a U seja integrável e que o U ao quadrado seja integrável. Que, no fim das contas, é pedir que isso localmente. Então, desde que o U ao quadrado seja integrável, eu estou feito. Então, eu passei de ter que pedir que a U tenha derivadas para pedir apenas que ela seja integrável. Isso é pedir bem menos, bem menos. E quando a gente faz isso, a gente pode fazer o mesmo raciocínio para as equações de Navier-Stokes, quando a gente faz isso, aí a gente começa a ter solução. Então, a gente tem resultados de existência de solução global para Euler e para Navier-Stokes, tá? Desde que eu esteja falando de solução fraca, tá bom? No caso de solução clássica, os resultados que a gente tem são resultados locais. Eu sei que tem existência no estado de solução, mas só no intervalo de tempo muito pequenininho, que na verdade vai depender do dado inicial. Se o dado inicial for muito, muito pequeno, aí na verdade esse tempo de existência até que é grande. Mas, enfim, aí tem uma relação aí entre o dado inicial e o tempo de existência. Tá bom. Mas aí, então, a gente tem uma vantagem, porque com solução fraca, agora eu tenho existência para todo o tempo. Tem existência global, solução. Bom, eu tenho existência global, mas assim como lá no problema do x ao quadrado igual a 2, quando eu aumento o espaço de solução, eu posso ter um problema, que eu posso ter não unicidade. E, de fato, para as equações de Euler, a gente tem não unicidade de solução fraca. E aí, esse daqui é uma coisa muito divertida, muito legal, porque, assim, isso mostra que o seu modelo, ou o tipo de solução que você está buscando, ele, por mais que ele tenha nascido de um problema físico, ele não necessariamente é fisicamente relevante, tá? Que é o caso desse exemplo que a gente vai dar aqui. Então, a gente fez a formulação fraca das equações de Euler, tá? E aí, lá em 93, e depois 93 para o Scheffer e em 97 para o Schneerman, eles demonstraram a não unicidade das soluções fracas para as equações de Euler. Eles fizeram o seguinte. Então, com o dado inicial, né? Então, eu tenho uma solução. A solução, na verdade, assim, a solução identicamente nula, U igual a zero, sempre é uma solução da equação. Sempre é uma solução da equação. Tá? Aí, eles construíram uma outra, que é uma solução que tem suporte compacto. Ela é assim, ela começa sendo zero,
no tempo, de repente ela para de ser zero, e de repente ela volta a ser zero. Tá? E aí tem um pesquisador da área, que é o Idris Titi, que eu lembro de uma palestra dele que ele descreve muito bem esse tipo de solução, né? Essa solução que foi construída e que resultou na demonstração da non-unicidade. Que é o seguinte, ele até chamou essas soluções de nightmare solutions, ou seja, soluções do tipo pesadelo. Que é o seguinte, imagina que você vai lá deitar à noite, né? Você vai dormir, aí você leva o seu copinho de água, aí você deixa o copinho de água lá do lado do criado mudo, né? Aí você tá deitado assim, aí no meio da noite você acorda, olha pro copo d'água, e aí o copo d'água, a água dentro do copo d'água tá mexendo. Tipo, o que tá acontecendo aqui nesse copo? Tá lá se movimentando. Aí você olha para aquilo e fala, nossa, como assim, né? Do nada, não tá tendo terremoto, né? Não tá acontecendo nada. Por que tá mexendo essa água aí dentro? Aí você, não, sei lá, deve ser um pesadelo. Aí você volta a dormir, né? Aí você acorda de manhã e a água tá lá paradinha, do jeitinho que você deixou à noite. Aí você pensa, não, realmente só pode ter sido um pesadelo isso, né? E de fato, porque é muito contraintuitivo. Você não tem como você começar com uma velocidade zero, de repente deixa de ser zero e depois volta a ser zero, tá? Sem nenhuma força externa agindo. Claro que se eu tenho uma força externa agindo, aí era outra história. Mas sem uma força externa agindo, não tem como isso acontecer, tá? E aí, a demonstração deles usa, essencialmente, a ideia por trás é um resultado muito legal, que é um resultado para quem já estudou alguma coisa de série de Fourier, é um resultado que você vê quando você estuda a teoria de Fourier, mesmo que seja na graduação, se você viu alguma coisa de série Fourier, com certeza você viu esse resultado, que é o lema de Riemann-Lebesgue. O lema de Riemann-Lebesgue, ele diz o seguinte, se eu tenho uma função que é integrável, e eu faço a integral dessa função com seno ou cosseno de nx, então eu vou colocar aqui um n natural, que vai crescer. Então, se eu faço integral de fx vezes vezes seno de nx e mando n para infinito, então, quando eu mando n para infinito, o seno ele vai ficando ele vai oscilando muito, cada vez mais, né? Quanto maior o n, mais oscilação você vai ter no seno e no cosseno também. Então, o lema de Riemann-Lebesgue, ele diz que essa integral de f de x vezes seno de nx, ou f de x vezes cosseno de nx, ela vai a zero. Ou seja, você não enxerga, no final das contas, se você tem uma força externa, que eu estou pensando como sendo essa f de x, e eu multiplico por alguma coisa que é muito oscilatória, desculpa, a força externa vai ser o seno de x, na verdade. A f vai fazer o papel da função teste. Então, se eu tenho uma força que é muito oscilatória, a função teste, que está fazendo o papel dessa f aqui, a função teste, ela não enxerga. Porque quando eu mando n para infinito, por mais que essa força exista, se ela for muito, 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 muito oscilatória, que é o que está acontecendo aqui, ela vai para zero. Então, é esse truque que eles usam essencialmente. Então, eles consideram a equação de Euler com uma força desse tipo, uma força que é muito oscilatória, de tal forma que a função teste não vai enxergar, e no fundo, tanto a solução identicamente, tanto o identicamente nula vai ser solução, porque quando eu não tenho força externa, a função identicamente nula é solução, quanto essa outra, que tem essa força que é muito, muito oscilatória, também vai ser solução, porque a função teste não vai enxergar. Então, isso é um problema da formulação fraca, né? E não da física, tá bom? Mas é muito bacana. Tá bom, eu já estou partindo para o final, acho que eu passei do tempo um pouquinho. Então, eu vou falar rapidamente, na verdade, eu vou mostrar um vídeo para vocês sobre turbulência. Que, de novo, é muito bacana. Essa equação, ela descreve esses fenômenos aqui, que são fenômenos super, super complexos, né? Então, se você olhar aqui, por exemplo, no rastro do avião, você tem essa formação desses vórtices, né? Dessas estruturas super complexas aqui também no barco. Lá na superfície de Júpiter, você tem vários desses elementos aparecendo, né? Essas estruturas. E a princípio isso pode ser descrito pela equação de Navier-Stokes. Aí, só que assim, o fenômeno de turbulência é um fenômeno muito complexo. E até hoje a gente tem dificuldade em descrever ele, mesmo matematicamente, tá? E aí tem essa frase do Heisenberg, que tá escrito em inglês aqui, mas eu vou traduzir para vocês, que ele diz o seguinte: quando eu encontrar com Deus, eu vou perguntar para Deus eu vou fazer para Deus duas perguntas. Por que relatividade e por que turbulência? Né? Ou seja, ele vai perguntar por que a teoria da relatividade e por que da turbulência.
E aí ele diz, né, Heisenberg diz que ele acredita que Deus vai ter uma resposta para a primeira pergunta, ou seja, da teoria da relatividade, que já é uma teoria super, super complicada e complexa, né? Eu acho que Deus não vai ter uma resposta para a turbulência, porque é muito difícil mesmo, mas é, assim, extremamente rico e interessante. E aí eu quero só agora mostrar esse videozinho que mostra um pouco dessa riqueza da turbulência e através da arte. Então tem esse quadro de Van Gogh, que é chamado Noite Estrelada, que você vê essas estruturas de vorticidade aqui aparecendo, né? E aí tem essa palestra, é bem curtinha, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu acho que eu vou ter que sair. Já tá até aqui no ponto. Espero que vocês consigam ouvir, mas tem aqui, tá em inglês, tá? Mas tem aqui a legenda em português. Pronto, pessoal, acho que vocês não estavam escutando, né? Porque eu peguei aqui do tablet, mas, bom, tinha a legenda. Mas, assim, eu fico muito maravilhada também com esse quadro. Eu adoro as pinturas de Van Gogh como um todo. Mas, e até mesmo, assim, triste, né? No momento de mais angústia, né? Foi quando ele, na verdade, conseguiu
no final das contas, pintar aí, né, descrever a turbulência através das suas pinceladas. Mas é muito bonito, eu trabalho super, super interessante, né, de pegar as pinturas do Van Gogh e analisar essas leis da turbulência, verificar que são válidas nesse caso. É muito bacana também, você vê que tem até interdisciplinaridade aí com a arte. Enfim, então, para terminar, o que a gente viu, né, o que eu tentei passar para vocês, é o que significa, no fundo, que quando a gente fala soluções de um problema, nossa, isso significa muitas coisas, né? Então, a matemática é muito rica nesse sentido, muito, muito completa, né? A gente cada vez mais vai evoluindo e vai avançando no entendimento de certas questões. Enfim, falei de alguns problemas em aberto, né? E aí um pouco da interdisciplinaridade, matemática, física, e aqui no final até com artes. Então, muito obrigada pela atenção de vocês, desculpa ter passado do tempo, então, muito obrigada a todos. Então, nós estamos bastante agradecidos, professora Anny, porque é bastante cultural, né? Isso, a relação entre a arte e a matemática, e ninguém realmente, bom, pelo menos eu não esperava, né? Até descobrir as obras de Van Gogh e depois saber esse negócio da dinâmica dos fluidos, que é outro mundo, né, de pesquisa, e é uma área bem interessante. Então, pessoal, eu gostaria de fazer alguma pergunta para a professora Anny, aqui do público, o pessoal das EDPs. Bem, no caso, professora Anny, Oi. Oi. Quisiera hacer una consulta a la doctora Anny. Sí, profesor Valerio. A ver, las ecuaciones de Navier-Stokes, a partir de ellas se puede extraer las ecuaciones de convección y difusión, ya que esas ecuaciones se aplican bastante para determinar concentraciones de contaminantes. Y quisiera saber si a partir de las ecuaciones de Navier-Stokes se puede obtener las ecuaciones de advención y difusión. Se eu acho que eu entendi um pouquinho, mas não entendi tudo. As equações de Navier-Stokes, como elas descrevem o movimento de fluidos, mas assim, é um fluido puro, né? Sem, por exemplo, a gente tem as equações magneto-hidrodinâmicas, que daí elas unem o fluido com o campo magnético. Ou, por exemplo, se você tem um material dentro do seu fluido, você pode ter você compõe a equação de Navier-Stokes com outras equações, né? Você monta um sistema bem grande. E, na verdade, você usa isso para descrever diversos fenômenos que envolvam um fluido, o movimento de um fluido com interação com outras coisas físicas, né? Outros elementos físicos. Aí eu não entendi só qual que foi. Aí você perguntou se a partir das equações de Navier-Stokes podia obter um modelo, aí eu não entendi qual foi o modelo que você estava perguntando. Professor Valerio, eu também não consegui escuchar a segunda parte das equações. Se lo puede escrever. A ver. Existen las ecuaciones de convección y difusión para determinar concentraciones de contaminantes, ¿no? Ahora yo digo esas ecuaciones se pueden deducir a partir de las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿sale de ahí? Você, aqui no fundo, assim, a resposta é que, em geral, se você tem, enfim, na verdade, assim, a gente tem vários sistemas de equações diferenciais parciais, então a gente tem equações de convecção, e eu não sei qual foi a outra palavra que você falou, mas você tem vários fenômenos. E difusão? Sim. Difusão. Isso que é o que a gente tem aqui nas equações de Navier-Stokes, né? O termo U grade U seria a convecção e o menos laplaciano de U seria a difusão, a dispersão. A difusão. Mas, assim, aí depende um pouco qual que é o seu problema, mas, assim, você consegue aplicar isso para fenômenos desse tipo. Então, ali dentro das equações de Navier-Stokes, você tem esses dois termos. E você tem variantes das equações de Navier-Stokes para problemas distintos, né? Aí se usa bastante, sim. Não sei se eu respondi a pergunta. Sim. Entendo, doutora. Graças. De nada.
Obrigado. Gracias, professor Valério. Aqui, Helmut Villavicencio indica o seguinte: será que tem alguma relação entre a turbulência e as noções de entropia topológica no caos dinâmico? Entropia topológica no caos dinâmico. Não vou saber te responder, mas assim, a turbulência, você pode pensar ela como um caos dinâmico, né? O que está acontecendo, de fato, é uma coisa muito caótica, porque você tem que, a partir de dois pontinhos que estão, sei lá, duas partículas muito próximas, num escoamento turbulento, você não sabe o que vai acontecer com elas depois de passado um certo tempo, né? Eles podem estar muito longe. E o caos, essencialmente, é isso, né? Você vai fazendo as iterações e aí você já não consegue mais, dizer o que vai acontecer com partículas que estavam próximas. Agora, eu não sei o que é entropia topológica, então aí eu não vou saber te responder. Mas, bom, deve ter alguma relação. Então, pessoal, tem alguém mais? Alguma pergunta para a professora Anne? Pode liberar o microfone, por favor, e fazer a pergunta. Professora Anne, um questionamento. Eu não sou da área das CDPs, né? Mas, assim, você tem a ADP clássica, e você falou de soluções fracas, né? Por que você passa soluções fracas se o início era uma equação clássica com uma solução que deve estar em algum C infinito, C2, C1? Por que você passa a solução fraca e depois, será que com esse negócio de solução fraca você volta para a equação inicial, você transforma, né? É uma ótima pergunta. Na verdade, eu devia ter comentado isso. Então, porque a ideia é exatamente o que você falou. A gente tem uma solução, a gente tem uma equação que ela envolve lá as derivadas, né? Então, a princípio, você quer buscar uma solução clássica. Mas aí, se você não consegue encontrar, sei lá, é difícil, a gente tenta, não consegue, aí uma forma de você tentar mostrar a solução clássica é você mostrar primeiro a solução fraca, então você vai para um espaço maior, aí você mostra a solução fraca, e aí depois você, com outros métodos, você mostra que essa sua solução fraca, ela tem irregularidade, e no final das contas ela é uma solução clássica. Em alguns casos você consegue fazer isso. Então, a solução fraca, ela serve também como um caminho para mostrar a solução clássica. Entendi. E sempre você consegue essa solução clássica? Não é sempre que você consegue. É bem difícil, assim, você tem que... Nem sempre vai acontecer e às vezes é difícil provar, mesmo quando acontece. Mas nem sempre acontece. E no caso, professora, digamos, porque eu me sinto um pouco interessado nessa parte de peso, né? Uma vez que você consegue a solução fraca, isso não garante que exista uma solução, digamos, clássica? Não, porque você aumentou o espaço, né? Então, por exemplo, até se a gente pensar não sei se você conhece a equação de Burgers, mas que é assim, derivada de U, pensa U uma função real, de R para R. E aí você pensa a equação que é derivada de U uma função U que depende de T e X está nos reais, e a função U de Tx também está nos reais, e T está representando o tempo, pode pensar que está indo de 0 a infinito. Aí você considera a equação que é a derivada de U mais U vezes a derivada de U com respeito a X. Então, a derivada temporal de U mais U vezes a derivada de U com respeito a X, igual a zero. Essa é a equação de Burgers, no caso unidimensional. Para essa equação, aí se você começa... É que também tudo depende do dado inicial. Se você começa com um dado inicial, que é, por exemplo, como chama? Uma função que tem um salto, uma funçãozinha assim, então, para você falar de solução, você vai ter que falar de solução fraca. Você não vai ter solução clássica nesse caso. Por quê? Porque você começa com uma coisa que já não é suave, e com o passar do tempo, na verdade, ela
pode só piorar, ela não vai melhorar, ela não vai virar... Porque, assim, quando a gente, na equação, tem um termo de difusão, às vezes você até consegue melhorar a solução, melhorar a regularidade da solução. Mas quando você não tem esse termo, o que vai acontecer, às vezes, é até piorar a regularidade da solução. Então, não, nem sempre você consegue solução. Então, bom, teve essa outra coisa que eu não dei muito destaque, mas também tudo depende do dado inicial que você está dando, né? Então, se eu dou dado inicial muito irregular, aí eu nem espero que tenha solução clássica, né? Uhum. Porque também em algumas questões fazem a ligação de uma EDP, colocam a EDP fraca e depois levam para uma EDO, se mal não confundo, né? Você tem, por exemplo, o método de Galec, que é um método bastante utilizado em EDP, que você tem uma equação, um EDP, e de alguma forma você, enfim, aí você vai aproximar a sua solução por autofunções, e aí você vai olhar isso truncado, sei lá, num espaço de dimensão finita, gerado por essas autofunções, e aí você, na verdade, resolve uma EDO. Aí você resolve a EDO, aí você faz um processo de limite e recupera uma equação para EDP. Tem isso também. Ah, interessante. Porque a equação de funções é de dimensão infinita, né? Então você reduz para dimensão finita e depois via limite. E aí onde entram os métodos computacionais para solucionar essa equação finita, digamos? Ou não funciona? Que assim, é que tudo depende, né? Quando a gente quer provar teorema de existência e unicidade, a gente tem que fazer, digamos, no papel, né? Quando a gente quer estudar comportamento de solução, ou usar aplicação de solução, aí você vai lá para o computador e faz um monte de coisa. O computador, né, métodos computacionais, aproximação de solução via métodos numéricos, são extremamente importantes, além das aplicações até na indústria, né? A gente pode, a partir do que acontece no computador, ter intuição do que a gente pode demonstrar como teorema, né? Mas assim, eu estou muito acostumada a demonstrar teorema de existência e unicidade, e aí a gente não tem uma fórmula para a solução. Então, assim, não tem como o computador ir lá e provar um teorema de existência e unicidade. O máximo que ele pode fazer é, sei lá, te devolver uma fórmula. Mas, nesses casos, né, equação de Navier-Stokes, no caso geral, você não tem uma fórmula, como você não tem uma fórmula para a solução. Você até tem, para algumas EDPs clássicas, a gente até tem, mas para problemas mais gerais, principalmente não lineares, você não tem uma fórmula geral para a solução. Então, pessoal, tem alguém mais que gostaria de fazer alguma pergunta para a professora Anne? Se não tiver mais, então, pessoal, eu vou fazer isto costume aqui no MateWeb. Então, vocês façam o favor de liberar o microfone e fazer uma batida de palmas para a professora Anne, pela excelente palestra que ela ministrou hoje, pessoal. Muito obrigado, professora. Obrigada. Apesar de estar um pouco distanciado, né, e não ser uma palestra presencial, bem, a gente tem essa opção, né, imensa, forte, né, da internet, né, para poder compartilhar o conhecimento e, sobretudo, né, divulgar a matemática nesta tarde. Não, passou uma moto agora, nesta tarde amena. Então, muito obrigado, professora Anne. Muito obrigado, pessoal, a todos, professores, alunos das diversas universidades, tá? Por estar presentes aqui nesta tarde. E eu vou parar agora a gravação e depois continuamos informar. Tá bom. Vou só agradecer mais uma vez todo mundo. Muito obrigada por participarem, por ficarem aqui até o final. Muito obrigada.